Bom, eu vou fazer o apresento agora e eu vou mostrar um pouco das pistas sobre o que vai ser. E na verdade os próprios elementos do slide já é um pouco sobre o que vai ser meu apresenta. Mas aqui tá algumas pistas também, se vocês quiserem tentar adivinhar. É o Mormon, LGBT. Qual o sentido disso? Ok, vai ser de um... Hã? Nossa, eu já sei o que é. Porque eu conheço meu irmão. Vai ser de um cantor que foi criado como Mormon e virou defensor de causas LGBT quando ele cresceu. E a banda Imagine Dragons. Então, o tema do meu apresento vai ser Imagine Dragons, que é minha banda favorita. E eu sei que tem algumas pessoas que não gostam muito, mas eu vou falar um pouco sobre como começou a banda, os integrantes e o significado de algumas músicas e a história do cantor também. Bom, eu vou começar falando da introdução da banda, como ela surgiu, a história do Dan Reynolds, que é o cantor e a principal figura, as músicas que eu gosto e o significado delas, e a fundação Tyler Robson, que eu vou explicar mais pra frente o que ela é. Bom, primeiramente, quem são os integrantes? Hoje a banda conta com 4 integrantes, sendo 3 que se chamam Daniel, mas eu vou começar pelo baixista, que é o Ben McKee, que tem esse baixo bem bonito, inclusive. A gente tem o Daniel Wayne, que é um guitarrista, barra vocal, barra teclado, barra qualquer instrumento que precisar de estar tocando. O Daniel Platts, na percussão. E o Daniel Reynolds, que é o cantor e a figura principal da banda. No início, a gente teve também a Brittany e o Andrew, que eles participaram da fundação da banda, e eles são um casal, e aí eles tiveram filhos, e aí eles decidiram largar a vida de artista para se dedicar à criação dos filhos e tudo mais, e hoje eles não fazem mais parte da banda. Como surgiu? Bom, tudo começou nessa universidade de Brigham, nos Estados Unidos. Essa Brigham Young é um teólogo mormon, então essa universidade é propriedade de uma igreja dos Estados Unidos também mormon, e a maioria dos estudantes fazem parte dessa religião, dessa doutrina. Inclusive o Dan Reynolds foi criado como tal. E eles se conheceram na universidade, decidiram criar umas musiquinhas e foi mais ou menos assim. Eles colocaram a Brittany no teclado, o Daniel Reynolds coordenando, o Andy na percussão e o Daniel Wayne na guitarra. E eles decidiram gravar algumas músicas e lançando uns EPs. E em 3 anos eles lançaram esses 3 álbuns, que foi em 2008, 2009 e 2010, que apesar de ter feito um pouco de sucesso local nos Estados Unidos, não estourou, não ganhou fama fora do nicho deles, que era um pouco mais indie, um rock alternativo. Até que em 2010 teve um festival de música em Las Vegas e a banda Train iria se apresentar. Train, para quem não conhece, é a banda que cantou Hey Soul Sister, que é uma música que ficou bem famosa. O cantor de Train adoeceu e aí eles chamaram a Imagine Dragons para substituir a banda no festival. E foi uma surpresa muito boa, quem estava no festival gostou bastante, e isso alavancou a carreira deles e motivou a lançar vários álbuns ao longo dos últimos anos. Em 2012 teve o Night Visions, que foi o álbum que estourou completamente, com Radioactive e outras músicas que fizeram sucesso e participaram de trilha sonora de filmes. Eles fizeram trilha sonora para Homem de Ferro também e outros jogos também de computador. Em 2015 teve o Smoke and Mirrors, que foi uma pegada mais pro rock, que particularmente é meu álbum favorito. Em 2017 teve o Evolve, que foi um álbum que estourou principalmente com Believer e Thunder, que é uma música mais eletrônica, um álbum mais eletrônico, que apesar de ter feito bastante sucesso, foi o álbum que mais fez sucesso. Eu particularmente não sou tão fã, eu prefiro os outros álbuns deles. Em 2018 teve o Origins, que foi um álbum que lançou quando o Dan Reynolds estava passando por uma fase complicada da vida dele, que eu vou mostrar mais pra frente. Não fez tanto sucesso quanto os outros, mas eu também gosto bastante. E ano passado ele lançou o Mercury, que é um álbum bem completo, tem quase 20 músicas, que vai desde rock, jazz, músicas melancólicas, tristes e tudo mais, é bem diverso e muito bom também. Bom, agora eu vou falar um pouco do Dan Reynolds, a história de vida dele, todo o que ele sofreu na vida dele e o que ele passa até hoje. Primeiramente, como eu falei, ele foi criado como Mormon e dentro dessa doutrina da igreja eles condenam a prática da homossexualidade e entre outras doutrinas mais conservadoras. E o melhor amigo dele era gay e quando ele era criança ele começou a questionar esses ensinamentos da igreja que ele seguia, que ele foi criado, e por causa disso ele sofria bullying na escola, que era uma escola religiosa. Ele e o amigo dele sofriam bastante e ele acabou desenvolvendo ansiedade e depressão ainda jovem. E não só isso, ele sempre falava que ele queria ser cantor e as pessoas faziam piada dele falando que ele era um merda, que ele não ia conseguir porque ele não sabia cantar, não sabia fazer nada.
E não só isso, ele tem também uma doença chamada espondilite anquilosante, que é uma doença que basicamente faz inflamação nos tecidos do seu corpo inteiro, principalmente na coluna, mas também vai para o coração, pulmão, aí afeta a respiração e até a voz. Então a maneira de comunicar dele, a voz dele era ruim, então não tinha como esperar que ia sair um cantor disso. Bom, como eu falei, voltando para a criação Mormon, quando ele foi para a universidade que ele conheceu a banda, ele continuou batendo de frente com as doutrinas que ele acreditava serem erradas, e ele acabou sendo expulso da universidade por causa disso. E como ele passava num período conturbado da vida, ele tentou suicídio, e um amigo dele de infância foi quem ajudou ele a continuar e não desistir de tudo, e ele está aí até hoje. Hoje em dia, ele é abertamente a favor de causas LGBTs. Ele criou inclusive o festival Love Loud, que é um festival, para quem não conhece, ele convida artistas LGBT e toda a renda arrecadada por esse festival é doada a entidades que auxiliam pessoas dessa comunidade. Além disso, ele também é bem ativo na política. Ele sempre foi um ativista anti-Trump nos Estados Unidos. Em 2018, ele fez campanha contra o Bolsonaro e ano passado também a favor do Lula nas eleições. Mas ele foi casado com uma mulher que também era cantora e tiveram 4 filhos, mas nos últimos anos ele passou por alguns perrengues e eles se divorciaram, e não só o divórcio, como outras coisas bem pesadas que eu vou passar aqui, que ele sofreu. Ele perdeu o diretor da banda dele pro câncer, a ex-namorada dele, que ainda era próxima como amiga, pro câncer, a cunhada dele pro câncer, um amigo de infância que salvou ele quando ele tentou suicídio, esse amigo de infância cometeu suicídio, e ele se divorciou da esposa, tudo isso no intervalo de 3, 4 anos, de 2018 até 2022, praticamente. E isso afetou bastante a vida dele, a banda também, e ele pediu um hiato da banda, um tempo para ele tentar botar a cabeça no lugar. E, inclusive, o último álbum que eles lançaram no passado tem várias músicas que falam sobre esse sentimento de tudo que ele passou, de perder pessoas, de perder amigos, de perder família e tudo mais. Então são músicas que são bem profundas para ele, e eu vou falar um pouco delas também. Agora eu vou passar algumas músicas que eles fizeram que eu gosto bastante, que tem uma letra importante para eles e para mim também quando eu escutei ao longo da minha vida. Primeiramente tem a Thunder, que apesar de ter feito sucesso como uma música mais eletrônica, mais felizinha, a letra fala do bullying que ele sofria na escola. Ele fala que as pessoas riam dele quando ele falava que ele queria ser cantor, e hoje ele está em cima do palco cantando, enquanto essas pessoas estão no fundo da plateia aplaudindo ele. A gente tem a Zero, que fala sobre a dificuldade que ele tinha por causa da ansiedade de se encaixar nos ciclos sociais, de fazer parte de uma comunidade, de alguma coisa. Ele não conseguia, ele sempre se sentia, não se sentia bom o suficiente para participar das coisas, ele não conseguia fazer nada que ele considerasse real. A música Wrecked é uma música que ele gravou em homenagem à cunhada dele, que faleceu de câncer. E é uma música que retrata esse sentimento quando uma pessoa que sempre fez parte dos seus momentos, da sua rotina, que essa pessoa parte, como ele lidou com isso e como ele lidou com continuar a vida, sendo que tudo que ele fazia lembrava dessa pessoa. E é uma música bem pesada, tanto que os brasileiros gostam bastante, e quando eles fizeram um show esse ano no Brasil, os brasileiros fizeram campanha para ele tocar, e ele cantou chorando, e depois ele explicou que ele não canta em show, porque essa música é muito pesada para ele, então foi tipo uma vez na vida que ele teve que cantar só, e que ele não vai fazer mais isso porque é muito pesado para ele. Essa música foi em homenagem ao amigo dele, que salvou o Dan Reynolds quando era mais novo, uma música que ele desejava poder voltar no tempo e que ele lamenta que ele não foi tão bom pro amigo dele, assim como o amigo foi para ele quando o Dan Reynolds estava passando por um período mais difícil. Demons é uma música que ficou bem famosa em 2012 e fala sobre a dificuldade que ele tinha de enfrentar também a ansiedade e a depressão. A letra fala: não se aproxime muito, é escuro aqui dentro, é onde meus demônios se escondem. Que inclusive é a letra da camisa que eu estou vestindo, que é uma música que eu sempre gostei bastante desde que eu era mais novo. E sempre que ele canta essa música, ele faz um discurso falando tudo que ele viveu no show e tudo mais. E em 2013, um ano depois dele lançar a música, ele estava num concerto pequeno em Las Vegas e ele conheceu esse garoto chamado Tyler Robson, e ele gostou bastante da energia dele. Ele chamou o garoto para cantar junto com ele no palco, e ele descobriu que esse garoto estava lutando contra o câncer também. E aí a banda decidiu entrar em contato com a família e prestar apoio
ajudar financeiramente e tudo na batalha dele contra o câncer. Só que um ano depois, esse garoto ele acabou perdendo a luta contra o câncer e a banda decidiu fundar então a Tyler Robinson Foundation, que é uma organização que arrecada milhões de dólares por ano para ajudar famílias que têm pessoas que estão lutando contra o câncer, principalmente nos Estados Unidos, que a gente sabe que o tratamento é muito mais difícil do que no Brasil e é muito mais custoso. Então eles fazem tudo isso para ajudar essas famílias financeiramente, prestando apoio de suporte, de lazer, promovendo eventos e tudo mais. Bom, esses são alguns motivos que fazem eu admirar essa banda. Não só eu gosto das músicas, mas eu sempre gosto de acompanhar a vida das pessoas, o que elas fizeram, o significado do que elas fazem com o trabalho delas e na vida delas. Outros exemplos foi a bandeira trans que ele levantou no Rock in Rio, a campanha que ele fez contra a terapia de cura gay que estava acontecendo nos Estados Unidos e uma campanha que ele fez também contra a posse de arma nos Estados Unidos depois de vários atentados que aconteceu. Bom, depois de tudo isso, eu peguei um tweet meu de 2018 que eu falava que eu sempre quis ir no show deles, mas eu morava no Espírito Santo, então era muito caro vir para São Paulo para vir no show. Eles já tinham vindo em São Paulo em 2013, 2014, 2015, 2018 e eu não conseguia porque era muito caro. E aí, em 2018, eu falei que a próxima vez que desse eu ia fazer de tudo para conseguir ir. Eles fizeram em 2019, não consegui, mas aí esse ano eles fizeram no Allianz Parque, que deu quase 50 mil pessoas, e eu consegui. Eu estava lá na frente, perto do palco, e eu tirei duas fotinhas que eu vou colocar aqui também, que esse é o Dan Reynolds. Eu estava a uns 2 metros do palco, quando ele desceu, praticamente consegui encostar nele. E, bom, isso é um pouco da história da banda e do porquê que eu admiro a banda. Eu queria fechar com uma frase que ele fez um discurso no show, que ele fala que ele foi diagnosticado com depressão e ansiedade com terapeuta, mas isso não define ele, não define a vida dele, não define quem ele vai ser. E a vida pode ser confusa sozinha, mas você não precisa lidar com isso de maneira sozinha. E aí ele faz um pedido para quem estiver se sentindo, quem estiver enfrentando esse mesmo problema, se possível, juntar ele na terapia e que sua vida sempre vale a pena ser vivida, e ele sempre prega isso nos shows e nas músicas dele. E é isso, eu apresento.